Ele que veio de uma família de músicos renomados, veio aqui hoje para tocar o seu lindo sax tenor. Jorge Continentino está aqui conosco no AT Jazz Music. Não se esqueça, galera, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e também o clube de assinantes, uma maneira de você também estar aqui prestigiando e contribuindo com o nosso programa. E é isso aí, galera. Jorge Continentino, valeu!
E para você que deseja estudar saxofone, ou você que é iniciante, você que quer aprender a tocar esse instrumento fantástico, aproveita essa oportunidade. As inscrições estão abertas para os nossos cursos. Curso regular de saxofone, módulo 1, iniciante, módulo 2, intermediário, módulo 3, avançado. O módulo que você desejar, a gente vai atender você. E também o curso de interpretação. Seja um bom intérprete, aprenda as nuances, aprender a usar bem os ornamentos, para você solar bem e ter um som bacana no seu instrumento. Essa é a sua oportunidade. Não perde não. Valeu, um abraço, gente. Fala, galera, mais uma vez aqui no nosso programa, no AT Jazz Music, que é o seu e o meu programa de música instrumental no YouTube. Estou começando aqui esse programa de hoje muito especial com um grande saxofonista, faz parte de uma família de músicos, uma família de gente muito talentosa, muito fera na música. Estou falando aqui de Jorge Continentino. Cara, prazer ter você aqui com a gente. Prazer para mim estar aqui com vocês. Pô, muito legal. A gente já trouxe aqui, eu já perdi a conta dos saxofonistas, cara. Já veio o Marcelo, o Canuto, pô, o Danilo, cara, uma turma, Mauro Senise, uma turma muito legal. O Idri já esteve com a gente aqui. Nossa. E hoje a gente está contigo aqui mais... Prazer, no meio desse time aí. Pô, muito legal. E com você. E que bom que você faz esse trabalho maravilhoso. Levando a música instrumental, né, para ser mais acessível, né, cada vez mais. A nossa ideia, cara, do AT Jazz é fazer algo que a gente consiga reunir diferentes estilos de músicos e de música. Né? Muito embora o nome seja AT Jazz Music, a gente não tem o jazz no sentido de ser apenas o jazz, mas no jazz, sentido de ter essa coisa livre, da liberdade. Mas o jazz é isso. Eu acho até é uma questão, né? O que pergunta o que é o jazz, né? O jazz é o que? É um bim, bim, tim, tim, tim. Jazz não é uma levada. Não é uma levada, um estilo, jazz né? Não é uma levada. Jazz eu acho que é a liberdade de você expressar a música no momento. De você criar no momento. Improvisar. É como compor, né? Os grandes compositores, eles são jazzistas. Eles estão improvisando, só que eles improvisam e escrevem aquilo que eles... Né? O Bach, o Sebastian Bach, eram aquelas invenções, aquelas fugas de Bach, aquilo era tudo coisa que ele tocava como se estivesse improvisando. Aí, daqueles... E são momentos do cara ali, momentos, né? ele ia lá e ele registrava os momentos. Não tinha gravação na época, ele escrevia os momentos. Então, assim... sei lá, Jimi Hendrix tocando um solo em cima de um acorde 10 minutos, aquilo, pra mim aquilo é jazz, entendeu? O jazz é isso, então não é necessariamente um ritmo, uma levada. Eu acho que é uma concepção, é um jeito de levar a música. Eu acho que é criar... Um jeito livre, né? Uma coisa... Um jeito livre, é deixar a criatividade livre para você fluir no momento. Né? Muito legal. Bom isso, cara. Bom isso. Tanto que você vê aqui os solos em discos de jazz que você consegue cantar depois, as pessoas transcrevem, viram uma obra, né? Viram uma... Sim. Foi improvisado. O improviso, né? Mas é uma coisa que eterniza, entendeu? Que bacana. Então acho que esse é o espírito do jazz. Muito legal. E é isso que a gente tenta trazer, né, com a AT Jazz Music, né? Porque a gente já teve aqui saxofonistas com ênfases diferentes, gente que toca MPB, gente que toca o samba, toca, né, o estilo jazz, né, aquela coisa, e enfim, clássico, erudito, diversas coisas assim. Então acho que a motivação nossa, é até bom que se diga isso, né? Porque a minha motivação primária, assim, quando eu idealizei assim, o AT Jazz Music, eu pensei nisso. Conversando com o Lucas, né? Que é meu filho, mais velho. Eu queria ter um programa que a gente pudesse reunir essa turma toda. Eu tenho um estilo de tocar saxofone muito pop, né? Mas assim, eu gostaria muito de poder tocar ao lado de caras que tocam diferente de mim, a gente misturar isso tudo. Claro, essa mistura que aí que é o legal, né? O lado legal, Muito bom, muito bom. Que cada um aproveita do outro, né? E exatamente. Traz pra sua música, vai influenciando a música, a sua música vai sendo influenciada por outros ritmos, outras pegadas, assim. E é uma comunidade, né? Exatamente. Eu acho que o legal disso é que a gente mostra que com o mesmo instrumento você pode tocar estilos totalmente diferentes, pensamentos, porque são pessoas diferentes, né? A gente toca aquilo que a gente é, na verdade. A gente transpõe no instrumento aquilo que a gente pensa. Certeza. Eu acredito, eu falo isso também. A gente toca o que a gente vive, o que a gente experiencia, né?
Muito bom, muito Então legal. a gente estuda e tudo e busca as coisas que a gente quer também, Uhum. porque é o que a gente é também, a gente está buscando aquelas coisas e a gente vai e a gente estuda para poder ter tá na ponta do dedo, na hora que você quiser expressar uma coisa, sair. Sair, exatamente. Como é que foi teu início assim na música, Jorge? Já foi com saxofone? Não, assim, eu tenho duas mães, né? Minha segunda mãe, Marisa Gandelman, ela me dava aula de piano começou a dar aula de piano quando eu tinha 7 anos. Foi até interessante que a minha irmã, ela estava tendo aula de piano também, mas ela não queria. Ela queria fazer balé. Aí a minha mãe deu aula pra mim, o Alberto era pequenininho na época, Uhum. e aí ela dava aula de piano pra mim e botou a minha irmã no balé. Minha irmã virou uma bailarina maravilhosa. Caramba, ela dançou velho. 13 anos com a Deborah Coke, então ela sabia já o que ela queria ali novinha e eu sabia que ia ir pra música. Eu gostei do negócio do piano, então eu estudava piano com ela, mas aí logo eu passei meu pai tinha 2 trompetes. Meu pai tocava trompete, ele tinha 2 instrumentos. E eu gostava de jazz, assim, eu gostava de ouvir de jazz, assim, naquele sentido dos músicos, a música americana, assim, o Dizzy Gillespie, eu curtia aquilo quando eu tinha 8, 9 anos, eu curtia aquilo, eu gostava mesmo de ouvir, meu pai ouvia. Meu pai tinha um bar chamado Pianíssimo Studio Bar, em Belo Horizonte. Então eu cresci o Kiko ali, me falou desse. Então eu cresci ali vendo Kiko também. E aí eu gostava, era uma coisa que eu gostava. Tipo, eu era criança, mas eu gostava daquilo, entendeu? Gostava de Beatles também, mas eu via Beatles escondido. Meu pai era meio radical. Então assim, mas eu curtia pra caramba essas coisas. Aí o trompete, eu peguei trompete e fiquei tocando trompete de 10 para 11 anos. Só que aí minha mãe, Marisa, ela tinha um clarinete parado em casa. E ela me apresentou, falou, eu tenho um clarinete aqui que eu não toco. Aí eu peguei o clarinete, palheta, aquele negócio, eu adorei. Aí com 12 anos eu fui pro clarinete, aí parei de tocar trompete. E infelizmente me roubaram, ou sei lá, destino, roubaram meu clarinete quando eu tinha 14 anos. Aí eu comprei um saxofone, meu pai comprou um saxofone pra mim. Uhum. Aí eu fui tocando, meu pai passei pro saxofone, aí com 18 anos eu entrei pra Sandra de Sá, precisava de tocar flauta, aí eu comprei uma flauta, adoro flauta, adoro os pífanos, eu toco pífano. E pífano também é uma paixão, instrumento que eu sou apaixonado. E passei, aí fui pra essa coisa. Aí com 22 anos eu entrei pra Marisa Monte, precisava de um clarinete, uma música, Dança da Solidão. Uhum. Aí comprei um clarinete de volta e voltei a tocar Retornou clarinete. tudo lá. Então assim, eu entrei nas palhetas com 12 anos. Assim. Que bacana, cara. Uhum. Pô, então com 18 anos você já tava guiando, Tava, com 18 anos fazendo trabalho à vera. Cabelão, eu lembro que você tinha um cabelão, né? Tinha um cabelão. Eu lembro do Jorge com o cabelão, cara, assim. A gente não se conhecia pessoalmente, né? E eu ficava olhando, aí via o Marcelo tocando, via você e seus irmãos, né? Continente Trio e tudo. Pô, o Marcelinho tocando, aí eu lembro do Marcelo Martins tocando ainda sax alto. Uhum. Tocando, e lembro de você com o cabelão, assim, falei, caraca, que som esse cara tem. Que legal. Ficava olhando aquilo ali, eu falei, pô, vou chegar lá. Tava pô, correndo atrás do meu som, de achar o meu som. Que maneiro, Continuo correndo atrás, eu acho que de cada vez mais a gente sente, né? A gente trabalha também, né? Sim. Aí, essa questão do som é uma busca, né, cara? A gente quer saxofonista, acho que o som é a primeira coisa, né? Sim. Que fica, né? Que o chega, cartão né? de visita, né, cara? Chega, o que a pessoa, pô, esse aqui... E eu acho que a coisa mais difícil de você ter uma identidade, né, assim... Sabe uma coisa interessante com o som? Que um dia que eu fiquei muito satisfeito, eu estava tocando em Nova York, mas a minha ex-mulher é da Flórida, então eu tinha uma relação com a Flórida também. Eu cheguei a ficar lá em Tallahassee e dei aula nas faculdades lá também, né? Universidade da Flórida em Gainesville. Então tinha uns caras que me conheciam de lá, mas eu estava tocando em Nova York. E essa rapaziada estava em Nova York. Eu estava tocando num lugar que chama Bar Bass, que tem o bar aqui, tem uma cortina e o palco fica atrás da cortina. Quer dizer, o palco não, a outra parte do bar fica, né, que a galera tá curtindo a música, fica lá, e tem a parte do bar aqui que a galera escuta a música, mas tem o bar. É meio para separar a conversa, né? Certo. E esses caras, eles estavam lá, eles não estavam me vendo, mas eles estavam me ouvindo. Aí chegou depois, no intervalo, eles me encontraram no bar. Falou, cara, você tá aí, Jorge, não sei o que. Tá... Poxa, cara, é você que tava tocando ali?
Aí que eles não sabiam que eles iam me encontrar em Nova York, né? Aham. Aí eu falei, era eu que tava tocando. Cara, eu falei com meu amigo aqui, esse cara parece o Jorge. Olha lá só, da Flórida. cara, Eles que achavam legal. que era até da Flórida, né? Aham. Aí o cara reconheceu o meu som num outro contexto completamente diferente. Eu falei, tá vendo? Esse é o... Isso é um maior Quando presente, você né, sente cara? que você tem um som, assim, que, Aham. que é seu, né? Você fica... Isso eu é fiquei- muito legal, cara. Acho que Fiquei- quando a gente chega nesse... Quando a gente feliz, alcança assim. isso, pô, cara, Uhum. que bacana. Porque é a nossa voz, né, cara? É. É igual a voz nossa, né? Assim, cada um tem uma voz no É. saxofone. Então, assim, Uhum. se eu ouvir e falar, pô, eu não tô vendo, Não, mas é essa a voz, voz né? parece a do Ângelo. E, inclusive bateristas, pianistas, né? O cara às vezes toca o mesmo piano, é o mesmo setup. O cara senta no piano, é o Bill Evans. O cara senta no piano, Aham. é o Oscar Peterson. O cara sabe, ainda nem a frase, às vezes o cara toca O jeito, toca, né, É, cara? o jeito, né? E os bateristas também estão buscando muito essa coisa também, de ter o seu próprio som. Muito legal. Mas é o isso. jeito, a pegada, A o identidade, né? peso, assim, que o cara, da mão do cara. E isso cria a identidade do cara, né? Muito bom, cara. E muito Nova York bom. eu acho que é um lugar bem legal para ir nesse sentido. Acho que as pessoas Você viveu estão... 15 anos lá. Uhum. Você fala um pouquinho dessa... Eu acho que as pessoas em Nova York tem um clima mais assim, que as pessoas estão buscando, não o próprio som, o próprio som também, mas vai além disso, eu buscando um som que seja, sabe, em conjunto, uma coisa assim. Eu com você tocando vira uma coisa, entendeu? Aí você cria, os caras criam trios, quartetos, quintetos e desenvolvem sonoridades, né? Estilos mesmo, tipo o novo, a nova, quase que assim, a nova tendência, um ninho de música, assim, que as Sim. pessoas têm aquela mentalidade, eles estão sempre se misturando, pegando um pouco de cada um, a música venezuelana, aí a música da Turquia, mistura, aí o Pô, brasileiro, entendeu? Aí o cara conhece uma coisa, o cara fica curioso, ao invés do cara querer, não, eu tenho minha coisa, não, o cara quer, pô, tem a minha coisa, mas você tem esse lance seu legal. Vamos... Como é que é isso? Mostra pra mim. Então tem sempre essa coisa. Então Nova York tem esse fervor, assim, dessa busca, assim, sabe, o seu som, mas agora o seu próximo som também. O som nunca acaba, né? A Coisas gente não novas, né? Descobrir... nunca acaba. Eu tenho meu som, acabou. Não, Sim, claro. né? Aí, então você vê muito isso, Você sentiu muita diferença nesse tempo que você conviveu nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, que é um lugar que ferve muito essa coisa musical. Você sentiu muita diferença desse tempo, assim, em relação à música, musicalmente falando, do que a gente vive no Brasil? A valorização da música, as pessoas elas têm um olhar têm um olhar diferente mesmo. Aqui no Brasil a gente tem uma tendência de olhar para o americano e falar assim, pô, o americano valoriza mais a música do que o brasileiro. O brasileiro não tem valor aqui, o músico brasileiro e tal, a gente vê os americanos ouvindo música, eles valorizam mais isso. Isso realmente tem Eu isso? acho que não. Eu acho que tem isso em qualquer lugar. Eu acho que você vê que o brasileiro também valoriza a música, o brasileiro faz. Aqui a gente tá criando coisas legais pra caramba, tem, né, de um tempo pra cá o samba voltou, o choro voltou, a música instrumental, então com isso, né, voltou também assim a estar mais, né, em evidência. Acho que os músicos estavam mais escondidos atrás de cantores, assim. Depois dos anos 90, então uma coisa meio que teve uma volta assim, né, do samba, do choro, que trouxe essa coisa com a identidade brasileira. Você vê o Spock, por exemplo, com a identidade muito legal, do Pernambuco, o Letieres Leite, sabe, tem a coisa da Big Band em cima dos ritmos, sabe, afro-baianos ali, entendeu? Com respeito àquilo, mas... E então, é lógico que tem o jazz, tem a Big Band, a influência. E ter essa influência não é ruim, entendeu? Essa coisa assim, não, eu sou puro. Ninguém é puro brasileiro. Claro. O que é o brasileiro? É uma mistura. Uma mistura, né? Então, você falar que eu sou puro, isso... Não... Então, a música tem essa mistura, entendeu? Então, quando você se abre para isso, só está somando a sua música, entendeu? Muito legal. Você parar no... não, o meu negócio é jazz até os anos 64, 68, Miles Davis, daqui acabou. Agora eu parei ali. Você está perdendo. Um monte de coisa que aconteceu
né? Em tempos e lugares Em diferentes. tempos e lugares. Você está falando, minha onda é aquilo ali só até aquele lugar naquela época. E o que estava, né? O Coltrane, por exemplo, ele foi se inspirar na Índia, entendeu? Com os Chennais, os caras que tocam Chennai, que parecia um soprano. O Coltrane já estava tocando soprano, ele se inspirou na Índia. O cara vai se reciclando, né, cara? Ele Total, vai crescendo. E nisso aí o cara trouxe uma coisa pro jazz que mudou. Aí nova, né? Entendeu? Aí às vezes a gente não entende por que como que o cara traz aquilo de tão novo. O Miles fez isso várias vezes, né? O Miles Davis fez, né? Ele mudou o negócio do cool, o Birth of the Cool, ele acalmou tudo, aquele bebop, aquela coisa, ele acalmou. Agora vamos por aqui. E aí, espalhou, todo mundo gostou. Muito e legal. interessante que no Brasil aconteceu na mesma época, um pouquinho depois, né? Não, 58 foi a mesma época, 57, 58, o Brasil também, que era tudo, aquele fervor, os cantores de rádio, era a voz para fora, o João Gilberto trouxe a voz para dentro, botou ali o violãozinho, mudou o samba, meio que inverteu a batida do samba, né? A bossa é um samba invertido, né? E criou um negócio muito legal. Meio que na época que o mundo tava precisando aí acalmou. E aí o Miles foi fazendo. Quando veio o Hendrix, o Woodstock, o Miles ficou lá e queria... Os caras vão mudar. Bebendo das fontes, né, cara, de outras coisas e vai descobrindo coisas novas. Queria né? mudar e mudou, né? Aí que veio o Fusion e tal, não sei o que. Sim. Então assim, se o cara não tá com a cabeça aberta para receber ele vai ficar... Tudo bem, ele pode se especializar numa coisa, mas legal, mas ele vai ficar... Que é legal também, mas eu acho que é legal a gente se especializar no que a gente sente. Especialmente nós que somos brasileiros, né? Que a gente tem uma miscigenação, uma mistura muito grande aqui de culturas, né? Africana, de um monte de coisa. Então, assim, a gente precisa entender um pouco isso, aprender a explorar um pouco essas diferentes vertentes aí. Acho isso muito legal. O fato de você vir de uma família de músicos, né? Você tem o Continente Trio, que tem o Kiko, você e o Alberto, né? E tem mais o batera, como que é você falou? O batera do disco, a gente fala que é o D'Artagnan, né? É o D'Artagnan, né? Tem os 3 mosqueteiros e o D'Artagnan. Pois é. O batera do disco é o Limão, o André Queiroz. Ah, o Limão. De BH, que é nosso amigo desde a época do Pianíssimo. O Limão tocava com o Kiko na época do Pianíssimo. Ele é da idade do Kiko, então de 15 a 18 anos eles tocavam juntos ali. Vocês ainda, o Continente Trio ainda funciona, vocês gravam sempre juntos ainda tem um projeto? A gente não tem feito, eu fiquei muito tempo fora, a gente fez alguns shows, né, juntos, quando eu vinha tocar aqui, eu arrumava um show pra fazer e tal. Mas assim, a gente tem feito pouca coisa. Ano passado a gente fez um encontro lá em Niterói até. Ah, é? Bacana. Um encontro legal com o Massa, Renato Massa, que é um outro D'Artagnan do Continente Trio. Pô, a gente tem que trazer o Continente Trio aqui, marcar um dia pra ver o Vamos Continente fazer. Trio aqui. Vai ser muito legal. Pô, vai ser bacana. O Kiko já veio, você tá aqui com a gente, o Alberto ainda tem que vir. Eu até fiz um contato com o Roberto, mas a gente ainda não conseguiu acertar uma data, mas vamos ver se a gente traz o Continente Trio. Bom, então aqui eu queria agora abrir um espaço, Jorge, para você falar sobre os seus projetos atuais. Essa pós-Nova York, veio para o Rio, voltou, se estabeleceu. O que você tem feito? O que o Jorge tem feito hoje? Está tocando? Está lecionando? Como é que tem sido sua vida fora gravar, bastante, eu tenho gravado muito com meus parceiros, Marlon Sete e o Diogo Gomes, a gente grava de casa. E a gente, né? Então a gente tem feito bastante coisa. Eu escrevo, arranjo, gravo fora gravar, né? E tocar muito pouco, né? Tenho rolado alguns shows ali, aqui. Mas assim, eu tenho um disco instrumental vindo, que eu já tenho várias faixas prontas, já mixadas e masterizadas, que eu quero trazer em singles, lançar singles. Ah, sim. Vai ser uma colagem. E tem um disco cantado, está praticamente pronto. Você cantando? Eu cantando. Você canta também, cara? Eu tô me aventurando. Que legal, velho. Eu tenho uma banda que chama Forró in the Dark, que a gente fez lá em Nova York. Uau. Forró in the Dark, a gente tem 5 discos. David Byrne cantou com a gente, Bebel Gilberto gravou com a gente. Que maneiro, cara. David Byrne gravou com a gente também. E tem um disco só com músicas do John Zorn, sabe, o saxofonista, sax alto. John Zorn. John Zorn, ele é o pioneiro meio de uma época assim do free.
Ele veio é? naquela época, Ornette Coleman, não sei o que, e veio o John Tá. Zorn. Mas ele é um compositor da pesada. E ele convidou o Forró in the Dark para gravar só músicas dele. Então, assim, é o Forró in the Dark, é um forró, mas ele é um forró rock and roll. Caraca, jazz, assim. for rock and roll, que Tem maneiro. o Guilherme Monteiro, um grande guitarrista, Aham. que toca tudo também, Guilherme maravilhoso. E o Mauro Refosco, percussionista, que é um outro percussionista genial. Então, Esse trabalho, vocês têm 5 registros. Tem 5 cinco trabalhos. discos, aham. Tem o último disco foi produzido pelo Cassim, até aqui a gente gravou no Rio. Aham. Mas é uma banda de Nova York. Que maneiro. Com essa banda, eu desenvolvi o lance do pífano pra caramba. Eu já estava meio afim de tocar, de fazer o lance do pífano, que inclusive eu tinha feito aqui antes de mudar para Nova York com o Ramiro Mussoto. Fiz um disco meu e do Ramiro, só eu e o Ramiro. Foi um grande percussionista que nos deixou em 2009. Uhum. E aí eu cheguei em Nova York, conheci o Mauro Refosco e entrei pro Forró in the Dark e virou minha banda também. E a partir daí a gente fez 5 discos. E é uma banda da pesada. E o que eu estava dizendo é que com o Forró in the Dark eu comecei a cantar nos forrós lá e tal. A gente tinha uma noite no Blue, num lugar lá no East Village, toda quarta-feira, que bombava, era muito bom assim. Aí eu comecei a cantar e comecei a gostar de cantar. Aí eu comecei a desenvolver essa coisa de querer fazer um disco. Aí eu comecei a fazer várias músicas e fazia letras também. E comecei a fazer um disco cantado. Aí tinha umas músicas sem letras, ganhei uns parceiros maravilhosos. Fiz uma parceria com Márcio Borges, tem uma parceria com Murilo Antunes, com uma cantora de Nova York, Eleanor Dubinsky, Chico Amaral. Então tem assim, aí eu tô cantando, tem algumas parcerias, tem uma que o Marcos Vale toca piano, toca um Rhodes, Que maneiro. faz um solo lindo, toca música, um samba, meu e da minha esposa. Que legal, cara. A Luana também, ela começou a fazer... A sua esposa é compositora Não, também? ela começou a fazer, essa música, na verdade, eu fiz uma letra pra ela, fiz a música e a letra pra ela. Uhum. Chama O Teu Sorrir. Aí ela foi e fez um verso em resposta. Tipo, você fez uma música pra mim, eu fiz... Que legal. Aí eu achei que aquele verso tinha tudo a ver, ele virou uma parte da música, entendeu? Aí eu musiquei, então a música tinha ali, tipo, acho que era A, B, C, E tem a e resposta termina no dela. C. Aí eu fiz um A linha, que é mais comprido, aí o segundo A, o B e o C. Que E maneiro. aí virou uma composição nossa. E depois ela fez uma outra letra, aí ela já tem umas letras já que ela tá Que legal, que fazendo. legal. Então assim, Pô, Jorge, eu fico feliz, Obrigado, cara. Felizaço, assim, de ter você aqui com a gente. O pessoal que também. quiser acompanhar a tua carreira, por onde você tá tocando e tal, nas redes sociais você costuma publicar as Eu coisas? costumo sim, Instagram, Jorge Continentino. Jorge Continentino. Uhum. Só No isso. caso, @Jorge Continentino. Jorge Vamos Continentino. colocar aqui, então você quiser acompanhar a Isso. carreira desse fera, ter acesso a todas essas descobertas, essas coisas novas que o Jorge tem feito. Tá aqui o acesso para você. Spotify, você acha minhas músicas. Legal, Discos, muito né? bom. Cara, obrigado, velho. Obrigado a você, Pô, Ângelo. obrigado por estar aqui com a gente. Fico muito feliz de ter você. Prazer meu. Prazerzaço. Foi muito bom. Prazerzaço. Vamos tocar então. Vamos lá. Isso aí, galera. AT Jazz Music, seu programa de música instrumental no YouTube. Valeu. Então, fala rapaziada, eu sou o Jorge Continentino e eu tô aqui no AT Jazz Music. E queria mandar uma dica para vocês. Fui inspirado em deixar uma dica, então eu pensei numa coisa que eu curto bastante em fazer, que é... Aí, na verdade, vão algumas dicas junto com essa dica. Mas eu gosto muito do som das tríades. Então, assim, combinação de tríades que vão te dar... Vão fazer parte, elas vão induzir a uma escala, tal, mas ela cabe numa escala, mas você vai focar nas tríades. Então, a outra dica é estudar baixinho, que é uma coisa que aumenta seu som, assim, maravilhosamente, e ainda te dá a liberdade de você estudar até um pouco mais tarde, entendeu? De noite. Ou quando você tem um bebê dormindo, ou sua mulher está assistindo uma série no Netflix. Então, é isso aqui. Vou fazer em ré pro tenor, mas pro pianista ali eles pensam em dó, tá legal? Então a gente tem aqui a tríade de dó. Né? Vou combinar essa tríade com o dó sustenido, que seria o si do piano, né? E o dó sustenido do tenor. Então, recapitulando.
Dó e Si. Se você pega Dó e Si, já te dá aquela sonoridade interessante, né? Certo? Se você pensar onde que cabe isso, se eu estou em Dó, ele pode ser um Dó com sétima maior e sustenido 11, né? Seria o Dó sustenido, o Dó maior sustenido 11. Mas com aquele Si, eu ganho o Ré sustenido. Esse Ré sustenido, ele é o sustenido 9 do Dó. Então eu tenho... Sacou? Então nisso aqui, o cara pode estar tocando o Dó maior e você está dando aquela pimentadinha. E a ideia é curtir isso, mas assim com a sonoridade de tríade. Então eu não vou fazer uma escala, não vou fazer... Se for uma escala, se pensar que ele pode estar dentro de uma escala, nesse caso, ele está um menor harmônico de Mi, porque ele tem... Né? Então aí você vai substituindo. Então o cara tocou só um Dó maior ali, pá, e você... Né? Então você pega aqui e faz isso com cada combinação de tríade e você vai ver, descobrir o que você pode, aonde vai caber isso, dependendo de acorde, e substituir, né? Você vai substituir. Então aqui eu substituí o acorde Dó maior, coloquei a 11ª aumentada e coloquei a 9ª aumentada. E estou trabalhando em tríade, sonoridade de tríade. Então se você fizer com um Lá bemol, com Sol bemol para o piano, Lá bemol para o tenor. Então. Né? Aqui eu tenho como se fosse um Dó com sétima, porque eu tenho aqui no Sol bemol, né? E eu tenho o bemol 9. Então se o cara tocou um Dó 7, você pode tocar várias coisas ali. Uma escala diminuta, meio tom acima, você pode tocar a menor melódica, que seria a alterada, ou você pode basear no som das tríades. Então essa é a minha dica, curtir as tríades. Faz isso, combina com cada acorde, né? Cada próxima tríade. Né? Combinando? E vai por aí, e você vai descobrindo em que escala que eles podem caber e em que acorde você pode usar. Então essa é a minha dica. Curtam as tríades.